mas na sessão de hoje a gente vai falar de uma outra arquitetura, né, que surgiu ali, ela já tem um pouquinho ali de tempo, né, que ela é bem falada e bem utilizada dentro da comunidade iOS, que é o MVVM, tá bom? Então, vamos aqui para o código e entender, né? Primeiro, na prática, né, como que funciona o MVVM, e também entender de onde que surgiu, quem foi que criou e o porquê ali também. Então, vindo aqui para a nossa tela, então, já estou compartilhando com vocês a estrutura de como funciona o MVVM. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o nosso controller, né? Tanto o nosso controller view, que é o nosso caso do UI List View Controller, né? Onde a gente vai ter agora uma outra camada intermediária que vai servir como esse bind, digamos assim, que é o nosso view model, que ele, por sua vez, se comunica com o nosso model, tá bom? Então, e aí ele funciona um pouquinho diferente, né? Você tem duas estratégias, basicamente, para trabalhar com MVVM. A primeira delas, que talvez a mais utilizada e a mais correta, digamos assim, não que a outra esteja errado, mas é trabalhar, né, na essência mesmo do MVVM, porque ele utiliza muito os padrões de observables, né? Então é trabalhar com reatividade, tá bom? Então você tem uma controller, uma UI view controller, que vai depender, obviamente, da sua view model. Sua view model vai ter uma dependência do seu model, porém o seu model ele vai notificar o seu view model e o seu view model vai notificar a sua interface, tá bom? Então, a mudança vocês veem que ela não é tão diferente assim, né, do MVC, tá? Mas a gente vai ver na prática. E aí, trabalhando com observabilidade, qual que é o ponto que a gente quer trabalhar aqui? A gente não quer que a nossa view model conheça a nossa view, os elementos da nossa view, a estrutura da nossa view. Então, o que a gente vai criar são variáveis que vão estar trabalhando, que elas vão ter o seu estado alterado. Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com estados aqui. E aí, quando ela tiver seu estado alterado, a gente vai ler, né? Nossa view controller vai observar essa alteração de estado e vai efetuar as mudanças. Então, é uma forma de você trabalhar ali com o MVVM reativo, né? Bom, voltando aqui agora para o Xcode, vejam que eu estou aqui no nosso Compose aqui, né? Então, Uhum. acho que a primeira coisa que a gente tem aqui para fazer é criar o nosso view model, né? Então, acho que a gente pode vir aqui, criar aqui um novo arquivo, chamar ele de restaurante item view model, né? E a gente fazer as primeiras modificações. Vocês vão ver que eu vou criar toda a parte do nosso view model, vou explicar e depois a gente vai fazer as alterações dentro dos arquivos que a gente precisar. Então, a gente já tem o nosso restaurante list aqui, view model. Primeiro ponto que a gente vai precisar trazer para o nosso view model seguindo aquele desenho que a gente comentou, ele tem uma dependência do nosso model aqui, né? Então, que no caso é o nosso restaurante loader, né? Então, vamos importar aqui o nosso restaurante domain e aqui, obviamente, criar a nossa propriedade do restaurante loader aqui. Então, a gente tem o nosso service, que é nosso restaurante loader, e aqui a gente vai ter o nosso init aqui. Legal, agora a gente volta, e aí outra coisa que o nosso view model precisa ter é que a nossa controller ela vai depender do nosso view model, e o que o nosso view model precisa fazer agora é simplesmente carregar os itens, né, de restaurantes. Então, Uhum. já que ele já tem a dependência do model, a gente precisa fazer com que ele carregue o nosso item de restaurante. Então, vamos criar aqui a nossa função load service, né? Então, vejam que agora a gente volta a ter a load service que a gente teve lá atrás no começo da nossa implementação da Restaurant List View Controller. E aqui o nosso service vai ter o nosso método de completion, onde a gente tem o nosso
result, né? Então, opa, voltar aqui, fazer a correção. Result, switch, result, case, success, que é o nosso items aqui, e a gente tem também o nosso case aqui de fail, mas por hora também a gente não quer fazer nada. Vejam que agora a gente tem aqui, né, se a gente olhar o que o nosso refresh control faz, ele cuida tanto da parte de loading quanto da parte de serviço, tá? Mas o nosso view model, ele não tem dependência nenhuma, ele não conhece nossas view controllers, então ele precisa notificar essa mudança de estado, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode fazer aqui é criar uma outra variável, né? Agora, muito parecido com o que a gente tem no refresh controller de on refresh, só que vamos chamar ele aqui primeiro de ou loading, né? State aqui, a gente pode até, já que a gente está falando de estados, on load state. A diferença, nesse nosso caso, é que a gente vai criar um bloco que vai ser um booleano aqui, tá? Então, vamos passar um bloco que vai ser o booleano, que vai ser o nosso estado, se tá true ou tá false ali, né? Tudo mais. Então, vamos passar o nosso onload state aqui. Aqui a gente pode falar que é true. No final do nosso implementação do service, vou falar que é false, né? E vejam que ainda está faltando um outro item, né? Que é o nosso refresh, né? Então, nosso restaurant items aqui, né? Então, vamos agora fazer o seguinte, ó. Vejam que aqui a gente precisa do nosso quick self. Vamos corrigir ele aqui. Self.onloadState. E aqui agora a gente precisa do nosso on restaurant item, né? Então, o que a gente entrega aqui é um restaurant item. Então, on restaurant item, que ele também pode ser uma outra closure, que vai ser o nosso array de restaurant items aqui. Então, aqui é o nosso void aqui também. Então, vamos trabalhar com o segundo bloco. Vai ver que a implementação ela é um pouco parecida, né, com o que o Caio comentou, mas vejam que a diferença, né, a gente não está passando dentro do modo de load service, né, o completion aqui do bloco. Tá? Então, a gente, de fato, vai alterar o estado primeiro dela aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa implementação de bloco para depois criar o nosso observable, tá bom? Então, aqui a gente também vai passar o nosso self on restaurant item, né? E aí o que a gente quer passar aqui é o nosso items aqui. Então, vamos ver a implementação. Legal, ela já está funcionando. Agora, nossa segunda alteração, o que a gente vai precisar fazer? Lembram que o nosso refresh control é ele que tem a dependência aqui, né, na estrutura do MVC, do nosso restaurant loader, né? Então, vamos fazer aqui agora a continuação e alterar o nosso refresh control, né? Então, vejam que ele deixa de ter a nossa dependência do nosso restaurante loader e ele passa a depender do nosso view model aqui. E aqui é o nosso restaurant view model. Vamos alterar aqui também. Aqui a gente vai chamar de view model e aqui a gente vai também chamar de view model. Só que agora, ó, a gente tem o nosso método de refresh, porém o nosso método de refresh ele não faz mais o loading, tá? Então a gente só precisa chamar nosso view model ponto load service aqui. Legal. Só que vejam que a gente ainda tem a nossa view sendo criada, né, que é o nosso refresh control. Só que agora a gente precisa ter o estado dela aqui, né? Então o que a gente poderia fazer? View model ponto
ou load state. Então, eu quero saber se o nosso loading, ele de fato mudou, né? E aí, a gente vai fazer um load state, que é igual ao quê? O nosso bloco aqui. E aí, a gente vai chamar de self, ponto, né? Que a gente tem aqui. Aqui, lembra que é o nosso loading. Então, loading aqui, in, e aí, if. If loading, se o loading tiver sucesso, a gente vai fazer o nosso seguinte bloco aqui, ponto view, ou, né, o nosso refresh control aqui, ó, refresh control, ponto begin refresh, tá? Else, a gente poderia fazer aqui refresh control, ponto end refresh. Só que aí vejam que, cara, não tá tão legível aqui, né, esse nosso método aqui do nosso refresh control. Até porque aqui a gente está criando uma nova instância. O nosso view model, ele está dentro de um bloco. Então, o que vai acontecer é que o nosso refresh control aqui, ele vai morrer, né, no final dessa implementação. Então, a gente não vai ter mais acesso à variável refresh control. E aí, a gente teria que usar a view aqui dentro. Então, vamos mudar um pouquinho essa implementação e vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu comentar um pouquinho dessas coisas aqui, também comentar esse código. E agora o nosso refresh control, ele vai passar a chamar um método aqui. Então, vamos fazer um método de build, né? Ou setup, né? Pode ser até melhor. Setup refresh control. Então, vamos criar esse método agora e que ele já receba um UI refresh control aqui já. Então, agora vamos criar o nosso método. Então, refresh control. Veja que ele já recebe um refresh control aqui, UI refresh control. E o que a gente quer que ele retorne é um UI refresh control. Então, agora a gente pode pegar um pouco desse código e trazer ele para cá. Então, a gente não precisa mais dessa primeira linha. A gente já tem o nosso refresh control. Vamos adicionar o nosso target. Target aqui é o self, action, refresh, on value change, aqui não mudou nada. View model, on load change, tá? Então, a gente também pode fazer isso já. E aí, nosso loading, o que a gente vai mudar agora aqui é em relação a view. Então, self.view. E aqui a gente vai precisar do nosso weak self, né? Então, a gente tem o self.view begin refresh. A gente vai ter o nosso self.refresh control. E a gente vai ter também aqui o nosso return refresh control aqui. Beleza? Então, se a gente fizer... Self-view, pode né? falar. Na linha 7.1 não, na linha 31. Verdade. Nessa 31 aqui, né? Isso. Self.view, begin refresh e aqui end refresh. Perfeito. Então, legal. Vamos ver agora se está tudo funcionando. Refresh control, refresh control, refresh control. Beleza. Agora buildou. E agora vejam que apenas o nosso método aqui do compose, ele está quebrando, né? Então, refresh control, service, ele não passa mais a ser o service, passa a ser um view model. E aí agora, nosso view model é refresh control view model, e ele sim passa a conhecer o nosso service, né? Outra coisa que o nosso refresh controller ele não precisa mais ter é aqui, né? Então vejam que agora, ó, vamos voltar no refresh controller, esse método onRefresh, ele não faz mais sentido, né? Porque agora aqui ele só controla realmente o estado de loading, né? Então ele não controla mais o estado de loading e o estado de retorno ali do nossos dados, né? Então, se a gente buildar aqui, vejam que agora a gente não tem mais um refresh e a gente passa o nosso
view model, ele passa a ter apenas o nosso on restaurant item aqui, né? E aí vejam que ele se conforma com o mesmo tipo de protocolo. Então, a gente pode fazer aqui e vamos rodar os nossos testes. E aí, vejam que a gente acabou de fazer uma refatoração, a gente alterou toda a nossa arquitetura, né? Fez algumas mudanças dentro do nosso refresh controller e os nossos códigos, nosso teste, ele continuou passando aqui, né? Então, a gente faz toda uma modificação sem afetar os testes, né? O que é muito positivo aí pra gente. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo, você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!